ainda não tem muitas estas preocupações, mas que as terá no futuro, são as grávidas que têm outras preocupações, nomeadamente em matéria de contrações. É sim uma palavra que gera sempre alguma ansiedade, até porque nós não sabemos o que é normal, o que é que não é, mas temos mais uma vez aqui a nossa querida obstetra. Olá, Maria, seja muito bem-vinda. É um gosto muito de estar contigo mais uma vez. De facto, este é sim um tema um bocadinho abrangente. Sim. Quando te propusemos, tu até disseste, caramba! O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Que eu tenho sempre tanta coisa para dizer, exatamente, certo? E para desenhar e para exemplificar, que é algo que tu gostas de fazer. E tu gostavas de explicar, antes de mais, o que é isto das contrações, certo? Sim, nós sabemos que as contrações é barriga, etc., está relacionado com o parto, mas é importante ir ao fundo. Era isso que eu queria ir atrás. Então vamos lá atrás, Maria. Eu não sei se tenho uma caneta que eu já tinha pedido. Caneta, Laurinha, arranjamos uma caneta aqui para a nossa obstetra. Eu só queria explicar assim uma coisa brevemente. É que as contrações, portanto, são contrações musculares, dá-se em qualquer músculo, não é? São contrações do músculo. E o outro, olha que plano bonito, obrigada, o outro tem uma grande componente realmente muscular. Ok. Pronto, se nós formos a desenhar, pronto, eu desenho mal, mas gosto, pronto. Tu gostas de desenhar? É um problema. É uma coisa que tu fazes imenso nas tuas consultas, não é? É. Porque ajuda-nos a também a pôr em prática. Portanto, as pessoas percebem, ou seja, não me critiquem o traço que é feito. Não te queremos artista. Então é assim, não é a minha parte. O útero, vamos fazer de conta que é isto. Está aqui o colo uterino, aqui a vagina, aqui são depois as trompas, os ovários, assim resumidamente. Muito bem. E ele tem uma camada exterior que é serosa, uma interior, que é onde depois se vai dilatar e instalar o bebê, que é o endométrio, que é aquela camada que todos os meses incha, não é bem inchar, mas que cresce, que é para poder, havendo uma fecundação, crescer o bebê. Certo, senão esvazia e temos a menstruação desce este bocadinho e raja aquelas artérias todas e dá a hemorragia, não é? Pronto. E temos isto tudo é o músculo, ou seja, o útero é essencialmente um músculo. Portanto, é isto que contrai. É isto que contrai. Portanto, acho que é importante perceber que o útero, além de ser aquela casinha que cresce do tamanho de uma perinha para uma coisa que alberga uma média de 5 litros lá dentro, não é? Quando é uma gestação, cresce à custa deste estiramento destas faixas musculares, não é? Destes pequenos... Portanto, acho que isto é interessante perceber isto. E o que é que acontece na gravidez? Isto é um útero de uma não grávida? Sim, isto é uma não grávida, que não é deste tamanho, é mais pequeno, regra geral. Sim. Tem mais ou menos, em média, 7 centímetros, 7, 8 de tamanho. Numa portanto, grávida? Sim, mais ou menos 70 gramas numa não grávida e sem patologia. Eu não sei se estou grávida. Sem patologia. Não, sem patologia, sem miomas, pronto, pode ser muito maior. Mas depois, no fim, né, chega àqueles, só o útero em si pesa mais ou menos 1200, portanto, é uma e o bebê está brutal. aqui dentro? O bebê está aqui dentro, isto cresce tudo e no total temos aqui 5 litros de alterações só a nível aqui de fundo pélvico. Mas há uma... Aconteceu-me a mim, provavelmente aconteceu aqui à Francisca, é que lá, a partir das 20 semanas, mais ou menos, nós temos a estranha sensação que estamos a ter contrações. Estão. Só que são umas contrações falsas de treino, certo? É mesmo isso. É essa depois a grande diferença que há das contrações. É que nós temos as contrações do Braxton Hicks, é um nome muito chique, que é o nome de um nunca me arrisco a dizer esse nome. É um nome muito chique, que é o nome de um ginecologista inglês do século XIX que as escreveu pela primeira vez. Pronto. E ele reparou que realmente as grávidas, a partir mais ou menos das 20 semanas, começam a sentir a barriga a ficar dura, não é? É uma sensação de que a barriga fica dura, deixa de estar. Isso são contrações. Só que são contrações de treino, precisamente, para o útero estar-se a preparar para o grande dia. E qual é a grande diferença das do trabalho de parto? E é por isso que nós chamamos falsas. É porque são indolores. Portanto, há só uma sensação de rigidez da barriga. Mas passa, mas não tem dor realmente associado. Certo. Normalmente não são rítmicas. E é assim, está uma sequenciazinha delas ou uma isolada e passa. Portanto, são as falsas contrações, são muito comuns. Em caso de dúvida, mas vale realmente ir ao obstetra. E não têm malefício nenhum, muito pelo contrário, certo? Sim, fazem parte da maturação do tecido muscular para se preparar para o dia do parto, que tem que trabalhar a sério para expulsar, não é? Muito bem, se o tudo correr normal, digamos assim, depois tens aí uma série de outras coisas para mostrar, que esta já não traz sempre assim muitas novidades.
Se tudo correr normal, portanto, se decorrerem as contrações normal, depois existem as contrações mais próximas do parto, certo? Sim, sim. Que podem ocorrer dias antes mesmo. Dias antes, sim. E acontece muitas vezes as grávidas terem uma sequência, por exemplo, de 2 horas de contrações, que começam a ter algum ritmo até e dolorosas, mas que cessam ao fim de 1 hora, 2 horas. E qual é a grande diferença? Quando são mesmo a sério, elas vão aumentando portanto, a amplitude e, portanto, vão aumentando a dor e vão encurtando o intervalo entre elas. Portanto, maior Deixam amplitude, de ser de 10 em 10 minutos. passam a ser de 5 em 5, começam a ser mais dolorosas portanto, esse ritmo e esse aumento da dor é que nos faz suspeitar que realmente o trabalho de parto está a acontecer. É tudo isso, essa contração toda que o músculo faz, tem uma grande importância, não só no empurrar do bebê, não é? Cá para baixo, mas também no colo. O colo uterino, não é? Que faz parte do útero, vai amolecer, vai alargar, vai dilatar e vai encurtar. Portanto, não é uma coisa que tem um certo tamanho, portanto ele vai afinar e alargar para ter a tal dilatação. Antes de falarmos do registro de contrações, as chamadas cintas, que é também importante. Do ponto de vista fisiológico, já que fizeste aí um desenho e nos esclareceste, e acho que é engraçado lá em casa, qual é a diferença do que se passa nas contrações falsas e nas contrações efetivas? O que é que acontece fisiologicamente numas e noutras? É o mesmo movimento? Não. As contrações, portanto, são as verdadeiras, portanto, há outro tipo de dinâmica das fibras. Elas não apertam só, digamos, não só assim, mas também fazem este movimento na direção, digamos, não é? O empurrar do bebê. Não é, não é só o aperto, mas também há um movimento, digamos, de cima para baixo. Para empurrar o bebê para baixo. É para baixo, exatamente. Muito bem. Vamos falar das chamadas cintas e de outros exames, certo? São aqueles toda a gente que já esteve grávida já sabe, a certa altura vão para as cintas. Todas as semanas lá vamos nós para as cintas, não é? O que é que são as cintas? Pois é isso. As cintas, o registro cardiotocográfico... As cintas é assim uma maneira para ela dizer, agora será você para dizer direito. Não, pronto, só vou dizer direito uma ou duas vezes, pronto, que se chama o registro cardiotocográfico. É realizado por um cardiotocógrafo, que não sei se... Pronto, temos aqui em uma imagem. Portanto, esta é uma menina minha, por acaso até é a minha parteira, que está em trabalho de parto e está ligada. Nós temos 2 sensores. Um sensor, que é o de cima, está a registar as contrações do útero. Portanto, nós vamos ter no papel o registro das contrações do útero para nos apercebermos se estão a ficar realmente qual a amplitude, qual é o ritmo, não é? Portanto, o que é que está a acontecer, se está em verdadeiro trabalho de parto. E temos o foco de baixo que nos permite ver como é que o bebê está a reagir a essas contrações. Certo, porque pode acontecer do bebê entrar em algum sofrimento. Exatamente. E não queremos isso de todo. E este aparelho, no fundo, traz-nos uma tranquilidade muito grande numa vigilância de um parto. Não é só usado aí, é usado realmente no final da gravidez, não é? Naquelas últimas semanas, para avaliarmos o bem-estar fetal. Portanto, uns 20 minutos, meia hora deste registro. Eu vou, por exemplo, mostrar aqui uma de uma senhora de umas 37, 38 semanas, em que nós temos... A parte de baixo é o registro das contrações e ela realmente foi à consulta e não tem nenhuma, não é? Não se passa aqui nada. Certo, mas o bebê? O bebê está aqui, esta parte, eu não sei como é que isto aparece. Está aqui, peço olha desculpa, aqui, sorry, pronto, agora está bem. Então. Esta parte é o registro da frequência cardíaca. Então o bebê está com uma frequência um bocadinho acelerada ou não? Faz parte dele. Portanto, eles são mais rápidos que nós. Eu já estou aqui, tipo médica. Sim. Temos aqui, nesta zona, por exemplo, que não há movimentos fetais, temos uma frequência cardíaca normal, que nós temos estipulado já pelas nossas guidelines, entre os 120, 180, 160, 100. E temos aqui uma frequência cardíaca normalíssima, 130, quer dizer, é um bem-estar, o bebê está bem, mas não é a única variável. Nós vemos que com os movimentos do bebê, que são estes traços aqui, o que é que vai acontecer? O bebê acelera. É como nós quando estamos a fazer exercício físico, não é? É bom sinal. Portanto, é bom sinal. Um bebê, entre o movimento bebê e o que está aumento. bem, tem força, está reativo. Ele mexe-se e o coraçãozinho dele acelera, tal como nós numa corrida. Ok, tá. Olha, se olho para aqui e digo, a frequência está bem, um bebê reativo, não desacelera, não há contrações, é uma senhora que está ótima, pode voltar para a semana.
Já esta senhora aqui do lado... Esta nasceu ontem. Pois, é bem capaz de já ficar no hospital. Já ficou, já tem a sua criança. Aqui não, aqui já vemos o que é estas contrações de grande amplitude, não é? Estamos aqui num trabalho de parto em que as contrações são medidas aqui até aos 100, portanto um trabalho de parto. Coitadinha. É, coitadinha. Como é que se chama esta senhora? Orquídea. Orquídea, um beijinho. E... Bem-vinda ao mundo da maternidade. E então, estamos aqui as contrações, mais ou menos rítmicas que neste final, pronto, e vemos que o bebê, né, acelera, porque ele realmente está num grande esforço, ele está a nascer. Quando nós estamos no esforço, os bebês também estão no esforço. Já agora, esta parte aqui que a gente vê tipo fantasma é a frequência cardíaca da mãe. Que está bem. Está bem, mas às vezes aparece, às vezes conseguimos detectar, não é sempre que se detecta, mas às vezes vê-se e não é o bebê está ali, está bem, no seu ritmo. E por acaso aparece e aqui a mãe também está, que está com um ótima. ritmo diferente, lá está, porque o ritmo do bebê é mais muito acelerado. mais acelerado, eles são os acelerados. Estão cheios de vida. Sim. Maria, eu gostava de tocar em dois outros pontos, se der tempo, não é? Que tu também gostavas de falar, que são outros sinais de alerta para o parto, além das contrações, certo? Sim, porque nós estamos sempre atentas às contrações. Contrações, vamos lá, vamos, não vamos. Pelo simples não, digo sempre, mais vale virem. Claro. Fazemos um registro. Vão embora, mas pronto, olhamos e tal, está ali, não se passa nada, vão para casa sossegadas. Certo. Vemos o colo uterino, as contrações quando são a sério, o colo encurta. Como tinhas falado há pouco, exatamente para contribuir para essa passagem. Se a senhora andar com contrações, mas não houver registro e o colo estiver inteiro e fechado, então são falsas. Podem ir muito sossegadinhas que não está para breve. Portanto, é uma coisa que se complementa. Claro. O registro não é, no CTG, nas cintas e o exame objetivo que nós fazemos às pacientes, não é? Muito bem. Pronto. Agora, o que nós estávamos a perguntar é de outros sinais. Sim, claro que há outros sinais que eu acho que é muito importante estarem atentas. Não é só contrações. A perda do rolhão mucoso, que se eu falar imenso, certo? Saiu uma coisa que parecia assim um raio, que é mesmo assim que as pessoas dizem, assim com raiado de sangue, e isso é um sinal de trabalho de parto. Não quer dizer que o trabalho de parto seja para logo. Mas é preciso supervisionar também. É preciso supervisionar. Ficámos a saber que o trabalho de parto está para breve, porque esse tal rolhão é o que nos faz o tamponamento do canal cervical e que protege o bebê das infecções, por exemplo, e portanto ele saindo, há ali uma desproteção. Certo, portanto há uma supervisão acrescida que é necessária. O colo vai começar a encurtar e pode haver até ruptura de membranas. Portanto, e o que é que as senhoras, quando isso acontece, o que é que devem dizer? Avisar o médico e estarem atentas, porque mais ou menos 3, 5, 7 dias vai nascer. Portanto, não é um sinal de ir a correr para a urgência. Mas é uma alerta. É uma alerta. Certo. E além disso? Além disso, há outro que é para ir a correr mais depressa um bocadinho, que é a ruptura da bolsa de águas, não é? Que a pessoa fica tipo fazer xixi na cama. Fica-se toda molhada e há ruptura, e havendo ruptura convém ir mais depressa ou mais devagar, consoante alguns fatores que o médico à partida já terá avisado, como se tem infecção por Streptococcus B ou não, tem que ser muito mais rápido, se ele está bem encaixado, se, por exemplo, está sentado. Se já está na posição correta ou não. Se estiver sentado, tem que ser mais rápido. Há uma série de coisas que podem permitir que o cordão passe, por exemplo. Sim, mas é assim, se rebentar, não interessa. É para ir para o hospital. É para ir para o hospital, tomar um banho. Tomar um duchinho e ir. É mesmo isso, é mesmo Maria, isso. gostei muito de estar contigo. Voltas mais vezes, com mais temas, está bem? Está combinado? Gostei muito de estar contigo.